Voltamos para o bloco final do programa de hoje. O assunto é o novo modelo de ponto eletrônico. Estamos conversando com o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, Carlos Arthur Barbosa. Superintendente, nós estamos falando das críticas, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Ver a polêmica que está instalada, ver o que tem de crítica e o que o governo tem de explicação, de esclarecimento para dar a respeito. As centrais sindicais estão reclamando das filas que deverão surgir com a implantação do novo relógio e também da quantidade de papel que cada trabalhador deverá guardar durante o ano, em torno de 1.000 comprovantes. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa crítica das centrais, ela realmente tem um fundamento. E o que mais reforça ainda a nossa colocação de que há um grande processo de negociação que é levado a efeito em relação a essa matéria. As centrais sindicais, através das suas representações que são ligadas a elas, associadas a elas, aos sindicatos de trabalhadores, especialmente no setor automotivo, na região de São Paulo, do Paraná, e alguns parques industriais aqui de Santa Catarina, eles têm negociado isso, como eu falei no bloco anterior, a possibilidade do registro através do registro apenas das exceções das jornadas. Certo. E isso já vem há anos sendo negociado dessa forma, e é trabalhado isso dessa forma, e segue com muito sucesso. Então, essa é algumas críticas que o segmento de trabalhadores às vezes faz a essa questão da implantação da portaria 1510. É que ela pode causar, no âmbito das negociações coletivas, um estremecimento. Pode causar um impacto negativo nas negociações se você não deixar a opção de você poder ter esses processos negociados nessas relações. Porque são grupos grandes que têm um contingente muito grande de trabalhadores chegando para um turno e um conjunto de trabalhadores saindo daquele turno para fazer esses registros eletrônicos. Certo. Então você, com o registro das exceções, você equaciona esse problema. Por isso que há essa crítica em relação a esse ponto, essa questão pontual que as centrais sindicais fazem em relação a essa matéria. Superintendente, e essa questão de ter que guardar essa quantidade grande de papeizinhos aí, não poderia ser substituído, inclusive, com a empresa emitindo um espelho no final do mês e aí o trabalhador conferindo com o espelho e aí poder descartar os papeizinhos? Veja bem, você levantou um ponto extremamente importante. Hoje, na relação de consumo, já existe esse procedimento que é regrado por uma legislação. Então, todos nós hoje que pagamos alguma conta a alguma empresa concessionária de serviço público ou alguma empresa prestadora de algum serviço, nós pagamos, guardamos aquele material e ela, ao final de um exercício, ela nos comunica de que você está em dia em relação às suas obrigações com aquela empresa. Os trabalhadores, na questão do registro eletrônico de ponto, eles devem registrar em torno de 88 anotações, que é a contraprova que ele tem de que ele participou da jornada naquele horário. Isso aí, multiplicado por 12 meses, nós vamos ter em torno de quase 1.000 anotações, como você falou. Isso aí pode perfeitamente ser substituído mês a mês, ao final de cada mês, as empresas mandarem uma prova, um documento, um laudo, uma certificação de que ele realmente, naquele mês, ele fez a jornada tal, ele cumpriu tantas horas de trabalho naquele mês. Ele vai fazer a checagem em relação aos papéis que ele tem, a sua contraprova dos seus registros eletrônicos e verificar aquilo ali. A partir dali ele tem um documento que com certeza é uma prova das mais robustas se essa questão for levada à apreciação do Poder Judiciário do Trabalho. Certo. O assessor jurídico do Sindicato dos Advogados de Santa Catarina, Divaldo Amorim, ele tem outra pergunta para o senhor. Vamos ver. O sistema de marcação de ponto eletrônico foi concebido, na sua inteireza, para evitar fraudes. A pergunta é, como o inspetor do trabalho, no momento da fiscalização, vai ter elementos para verificar a confiabilidade desse sistema, se não houve adulterações? Pois não. Perfeitamente. O que eu gostaria de colocar, que o doutor Edivaldo levantou um ponto importante, mas todos esses sistemas que estão sendo, que vai ser colocado no uso pelas empresas que aderirem ao REP, ao Registro Eletrônico de Ponto, eles estão sendo certificados
por órgãos credenciados pelo Ministério do Trabalho e certificados pelo Ministro do Trabalho através de portaria própria. O que vai ocorrer com isso? Com isso, os inspetores do trabalho, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, poderão, ao chegar na empresa, se ele tiver alguma dúvida em relação àquele equipamento, aos registros que têm sido feitos lá, ele pode perfeitamente acessar o sistema através de pendrive ou algum outro equipamento eletrônico que ele tiver, captar essas informações, trazer e analisar todas essas informações de uma forma um pouco mais detalhada e um pouco mais cautelosa e sigilosa, que é o trabalho dele, que será feito dessa forma. Ele poderá ir lá, pegar essas informações nesses equipamentos, tirar, trazer para o Ministério do Trabalho e fazer uma análise mais criteriosa do que está dentro desses registros eletrônicos. Tá certo. Alguns sindicatos estão contrariando a portaria 1510 na Justiça e alegando que ela faz restrições sobre o registro do ponto eletrônico que a norma superior, no caso a consolidação das leis do trabalho, não prevê. O governo está preparado para mais essa batalha judicial? O que a gente entende é o seguinte, é que como há as 3 formas de registro que o legislador deixou à disposição dos empregadores, como nós falamos no início da nossa conversa, da nossa entrevista, que é o registro manual, o registro eletrônico e o registro mecânico, nada impede de que alguns dispositivos da portaria sejam questionados judicialmente. Isso é um processo natural, democrático, é um direito constitucional de todos os empregadores e de todos os sindicatos, seja ele de trabalhadores ou de empregadores, suscitar algum ponto e nós vamos verificar. O que o Poder Judiciário decidir, obviamente que o Ministério tem que se curvar e se adaptar. Certo. Para finalizar, superintendente, também se diz aí, e nem é a boca pequena, escancaradamente, que teria faltado diálogo entre as partes envolvidas. O Ministério realmente restringiu esse diálogo, não praticou o diálogo que poderia ser esperado para tomar uma decisão como essa? Veja bem, Vanderlei, nós estamos falando de um sistema de registro que diversas empresas no estado de Santa Catarina e diversas empresas no país já adotam há muito tempo. Inclusive empresas, às vezes prestadoras de serviços que estão interpostas realizando seu trabalho dentro de outra empresa, também já adotam essa sistemática de registro. Tem alguns que chegam nos telefonar e falam assim, olha, nós já estamos trabalhando isso há muito tempo. Certo. Então é uma forma moderna, é uma forma atual de você fazer o registro, é uma forma de você dar uma contribuição significativa para o Poder Judiciário do Trabalho, dar uma contribuição significativa para as partes que demandam na Justiça do Trabalho e você ter um meio seguro de registro das frequências dos trabalhadores. Superintendente Carlos Arthur, muito obrigado pela sua participação. Prazer foi o nosso e estamos sempre à disposição para poder participar dos programas aqui da TV Justiça. Tá certo. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o novo modelo de ponto eletrônico que as empresas devem adotar. Nosso convidado foi o Superintendente do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, Carlos Arthur Barbosa. No próximo programa vamos apresentar o ponto de vista das empresas sobre o assunto. E não esqueça que nossas entrevistas também podem ser acessadas no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. Até a semana que vem.